Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jó, capítulo 29. Jó continua o seu discurso nestes termos: que me dera tornar-me tal como antes, como nos dias em que Deus me protegia, quando a sua lâmpada luzia sobre a minha cabeça, e a sua luz me guiava nas trevas, tal como era nos dias de meu outono, quando Deus velava como um amigo sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso estava ainda comigo, e os meus filhos em volta de mim, quando os meus pés se banhavam no creme, e o rochedo em mim derramava ondas de azeite, quando saía para ir à porta da cidade e me assentava na praça pública, via-me os jovens e se escondiam, e os velhos levantavam-se e ficavam de pé. Os chefes interrompiam suas conversas e punham a mão sobre a boca. Calava-se a voz dos príncipes, e sua luz se colava ao céu da boca. Quem me ouvia me felicitava, quem me via dava testemunho de mim. Livrava o pobre que pedia socorro e o órfão que não tinha apoio. A bênção do moribundo vinha sobre mim, e eu alegrava o coração da viúva. Revestia-me de justiça, e a equidade era para mim como uma roupa e um turbante. Eram os olhos do cego e os pés daquele que manca. Era o pai dos pobres e examinava a fundo a causa dos desconhecidos. Quebrava o queixo do perverso e arrancava-lhe a presa de entre os dentes. E dizia: morrerei do meu ninho, e meus dias serão tão numerosos quanto o da fênix. Minha raiz atinge a águia, e o orvalho ficará durante a noite sobre meus ramos. Minha glória sempre se renovará, e meu arco se reforçará em minha mão. Escutava-me, esperavam e recolhiam em silêncio o meu conselho. Quando acabava de falar, não acrescentava nada, e minhas palavras eram recebidas como orvalho. Esperava-me como se espera a chuva, e abriam a boca como se fosse para a chuva de primavera. Sorria para aqueles que me pediam coragem. Ante o meu ar benevolente, deixavam de estar abatidos. Quando ia ter com eles, tinha o primeiro lugar. Era importante como um rei no meio de suas tropas, como consolador dos aflitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, hoje nós já estamos no 29, quase já acabando de ler a Bíblia. E veja só, o leite e o óleo de oliva eram símbolos de prosperidade material. Em uma sociedade agrícola, os rebanhos e as oliveiras de Jó eram tão férteis que tudo parecia transbordar. Para responder às acusações que lhe eram feitas, Jó estava andando em uma tênue linha entre o gabar-se das conquistas passadas e o recordar-se das boas obras. A única fraqueza de Jó durante estes diálogos
é que ele chegou perigosamente perto do orgulho. O orgulho é especialmente ilusório quando estamos fazendo o que é certo, mas ele nos separa de Deus ao levar-nos a pensar que somos melhores do que realmente somos. Então ocorre a tendência ao confiarmos em nossas próprias opiniões, o que conduz a outros tipos de pecado. Embora não seja errado relatar os feitos passados, é muito melhor relembrar as bênçãos de Deus para a nossa vida. Isso nos impedirá de ficarmos orgulhosos. Devido a essa descrição do trabalho de Jó, muitos comentadores acreditam que ele fosse um juiz. Nos dias de Jó, um juiz servia tanto como conselheiro da cidade quanto magistrado, ajudando a gerenciar a comunidade e a resolver disputas. Na maioria dos casos, esta não era uma posição de tempo integral, mas um trabalho de meio período, baseado no respeito à pessoa em seu local de permanência. Então, Jó, este homem que é culto, né? O Jó é um homem inteligente, Jó é um homem sábio, Jó é um homem temente a Deus, e Jó sabe aproveitar bem o tempo da sua vida e aproveitar bem as coisas que o Senhor também dá a ele. Por isso, bons tempos, diz aqueles. Jó continuou seu discurso nesses tempos. Quem me dera tornar-me tal como antes, como nos dias em que Deus me protegia, quando a sua lâmpada luzia sobre a minha cabeça e a sua luz me guiava nas trevas. Tal como era nos dias de meu outono, quando Deus velava como um amigo sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso estava ainda comigo e os meus filhos em volta de mim, quando meus pés banhavam no creme e o rochedo em mim derramava ondas de azeite. Então ele vai fazendo todo um caminho de reconhecimento da bondade de Deus que nunca faltou na vida dele. Tudo que Deus deu, tudo que Deus permitiu que ele vivesse. Também o caminho da dor, do sofrimento, da ausência dos seus. Não deixa também de ser um caminho fértil, um caminho de experiência profunda. Na verdade, na dor e no sofrimento, é a hora que a gente mais experimenta do amor de Deus. Que nós nunca esqueçamos que a noite escura da nossa vida também é um momento muito apropriado para Deus realizar grandes prodígios. Que Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.